Que eu não almocei, estou com dor de cabeça. Não almocei. Boa tarde a todos. Tem duas aí. Às 14 horas, dia 9 de abril do ano de 2019, declaro aberta a sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Questiono da Corte com relação à ata da sessão anterior. Alguma observação? Não há. Aprovado. Expediente algum? Sem expediente, senhor presidente. Obrigado. Comunicação, indicações e propostas. Eu proponho uma moção de congratulações em face aqui da ação ao cargo de juiz eleitoral lá do TRE de Pernambuco, do desembargador Edilson Nobre. Se não estou enganado, tomou posse no dia de ontem. Então, todos de acordo? Todos. O Ministério Público se associa. O Ministério Público se associa. As boas-vindas aí aos advogados, partes, sejam todos bem-vindos. Desembargador Cornélio, comunicação, indicações e propostas. Não tenho. Nenhuma. Doutor Francisco Glauber. Não. Doutor José Dantas de Paiva. Também não, senhor presidente. Doutor Ricardo. Doutor Luiz Gustavo. Senhor presidente, eu tenho apenas uma sugestão, não é bem uma proposição, mas uma sugestão até que Vossa Excelência, se achar por bem, pode propor, se não eu proponho. Congratulações ao nosso colega aqui, o doutor José Dantas, que foi eleito vice-presidente nacional da Comissão de Adoção Internacional da Autoridade Central. Então é uma honra até para o Estado do Rio Grande do Norte o reconhecimento ao doutor Zé Dantas e a eleição nacional no âmbito de uma disputa que poderia ser precedida por outros estados da federação com maior representatividade até, digamos, dentro do cenário, mas é uma honra para o nosso estado e coroa a competência do Dr. José Dantas, que todos nós sabemos, dedica já toda uma existência à questão da infância e juventude e comanda e capitaneia projetos e ações muito importantes nessa área. A proposição formulada por Vossa Excelência, eu estou de acordo. Questão dos demais. Também. De acordo. Os demais já deu os parabéns. Ganha a comissão e ganha o direito infantilista. E os adultilistas também. Mas eu agradeço a homenagem e dizer que é mais uma missão a ser cumprida e mais uma vez estarei disposto a fazê-lo. Muito obrigado. Perfeito. Dr. Vladimir Capistrano, comunicação, indicações e propostas. Sem novas comunicações, Pedro. Obrigado. Esgotada essa etapa, vamos dar início aos julgamentos e prestigiando aqui a presença dos advogados e da parte interessada, iniciemos pelo processo número 1, que é a ação de investigação judicial eleitoral número 601.477, disto 18, o ano 2018. O relator é o desembargador Cornélio Alves, investigante e diretor regional do Partido Trabalhista Brasileiro, advogado doutora Roberta Noronha Barbalho, investigado Baldo Fernandes da Silva, advogado doutor Aloysio Henrique Dutra de Almeida Filho e outros, e desembargador Cornélio, processo em mesa. Sim. Vossa Excelência tem a palavra. Pois não, relatório. Trata-se de ação de investigação judicial eleitoral com pedido de liminar ajuizada pelo Partido Trabalhista Brasileiro
em face de Ubaldo Fernandes da Silva, candidato eleito para o cargo de deputado estadual nas eleições de 2018, por suposto abuso de poder em face da realização de ato de propaganda eleitoral que estaria vedado pelas normas de regência. Alega que o investigado, em contrariedade ao artigo 39, parágrafo 4 da Lei 9.504 e ao artigo 240 do Código Eleitoral, teria realizado comício de grandes proporções fora do período permitido e com utilização de grandes estruturas de entretenimento para impulsionar sua candidatura em detrimento aos demais candidatos, sendo de apenas 3.976 a diferença de votos válidos do investigado para o seu suplente. Sustenta que o investigado se reportou diretamente a uma enorme gama de eleitores, pedindo-lhes voto e com repercussão nas redes sociais, o que, a teor de suas razões, evidenciaria gravidade e desequilíbrio na disputa eleitoral. Por fim, requeria a concessão da liminar para suspender a diplomação do investigado até o julgamento do processo e, no mérito, a procedência da AIGE, condenando as sanções de multa, cassação de diploma e inelegibilidade. Em decisão constante, o ID 100.480, foi indeferida a liminar pleiteada. Citado, o investigado apresentou contestação e defendeu, em sede preliminar, a legitimidade ativa de causa do partido investigante e, no mérito, a improcedência da pretensão autoral, alegando que o ato de propaganda não se caracterizou como comício, mas uma caminhada organizada e executada por populares com permissão legal, inexistindo, ademais, conforme aduz, o dolo e a gravidade da conduta apta a desequilibrar o pleito. Estado a se manifestar, o investigante apresentou petição reafirmando sua legitimidade. Determinada a oitiva das testemunhas arroladas, foi juntado ao ofício constante e documentos correlatos pertinentes à aludida instrução. Intimadas as partes para os fins previstos no artigo 22, inciso 6 da Lei Complementar 6490, o investigado manifestou-se e o investigante também, conforme os IDs que estão constando nos autos. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela rejeição da preliminar de identidade ativa e, no mérito, pela improcedência do pedido. Alegações finais pelo investigado e pelo investigante. Novamente, a Procuradoria Regional Eleitoral ratificou o parecer anteriormente exarado. É o relatório. Em discussão, aprovado o relatório, Dr. Cristiano Barros falará pelo Partido Trabalhista Brasileiro. Não é isso, doutor Cristiano? Vossa Excelência tem até 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Glauber Rego, excelentíssimo senhor relator, desembargador Cornélio, demais membros da Corte, doutora Cibele Benevides, procuradora regional eleitoral, doutor Sanderson Mafra, que me sucederá na tribuna, demais colegas advogados, presentes, servidores, cumprimento a todos. E trago também o reforço das felicitações tanto ao doutor Edilson Nobre quanto ao doutor José Dantas, pelas razões já expostas na sessão, desejando sucesso nas funções a que foram lançados recentemente. Esse caso me traz à tribuna por uma preocupação importante com a lisura do pleito eleitoral que recém foi encerrado. Que não bastasse todos os incidentes ocorridos na eleição passada, que originaram diversas ações e representações nesta Corte, ainda pendentes de julgamento, um candidato teve o atrevimento de tentar enganar, ludibriar efetivamente a justiça eleitoral do país, não só a Potiguar. Por que digo isto, excelências? Porque simulou uma espécie de arrastão espontâneo da população do bairro em que reside para, ao final, fazer um discurso ao seu povo e pedir voto expressamente
num período em que já não era permitida tais manifestações. Mas o atrevimento foi tamanho que ele não só realizou tudo isso, como transmitiu tal evento pela internet, através de suas redes sociais, a saber, de um perfil no Instagram. Pois bem, o que se tem nos autos é que em 6 de outubro de 2018, houve um arrastão puxado por um paredão, e aqui eu quero destacar, esse ponto tem extrema relevância, se não é de conhecimento de alguns dessa corte, que de agora em diante seja, é que com a proibição e com o custo dos artistas, os equipamentos de som, especialmente os paredões, eles têm sido verdadeiras atrações. Atrações, inclusive, com cunho artístico. E esse paredão, denominado Paredão Pantera, ele anima diversas festas no estado, não só em período eleitoral. E ele é a atração dessas festas. Pois bem, não foi um paredãozinho ou um equipamento de som pequeno do bairro que foi utilizado, não. Foi um paredão de som considerado uma atração para diversos eventos festivos no estado do Rio Grande do Norte. E assim, inclusive, denuncia o Instagram, que tem um paredão próprio. O Instagram do paredão. Isso foi devidamente delineado nos autos, na petição sob ID 714471. Se juntou diversas postagens do perfil do dono do paredão e do paredão, onde se demonstra que várias festas têm como atração esse paredão. Pois bem, esse paredão, supostamente, na tese fantasiosa da defesa, foi doado espontaneamente pelos eleitores, que não poderia, pelo valor e por esse de R$ 1.064 e por ser doação do terceiro. Foi doado espontaneamente pelos eleitores e animou essa caminhada, esse arrastão. Pois bem, não tinha só o paredão. Tinha um locutor animando a caminhada. E o locutor, ele manifestava-se expressamente pedindo o voto e anunciando o candidato. Eu vou mencionar um trecho muito simbólico que consta na postagem do usuário Max Som no Instagram, que vem a ser o dono do paredão. Essa postagem também está mencionada na petição sob ID 714471. Ao som de uma lambadinha, o locutor da caminhada diz: é o povo do Salgado, com 36222. E esse é o número do candidato representado. E mais à frente ele continua: maior liderança do Rio Grande do Norte. Depois de Ubaldo, só tem Douglas. Quem está com Douglas, e aí ele fala isso tentando simular que não está pedindo voto para Ubaldo, mas o número é o número de Ubaldo. Ele diz: quem está com Douglas, dê um grito aí. Amanhã é 36222. Vote em Douglas. Essa postagem está nos autos e é postagem de conhecimento público, porque o perfil é um perfil aberto. Pois bem, neste cenário, sem que essas despesas com essa caminhada, em especial o paredão, o locutor e todas as demais despesas de um evento desse porte, que conforme a defesa teria sido entre 300, 350 pessoas, esse é um evento grande já, não consta da prestação de contas do candidato investigado. Mas, além dessa irregularidade, vem ao final a movimentação para na frente da sua casa. E ele sai de sua casa e faz um discurso à população. Não se colocou, não se conseguiu alcançar todo o discurso, mas está nos autos, o trecho do vídeo, onde ele agradece a população e pede que amanhã vote nele. Isso está nos autos, desde a inicial. Então, não há... Aí a defesa, por incrível e para minha surpresa, não negou que ocorreu isso. Não negou que ocorreu isso. Apenas tenta mudar o enquadramento. Sem que haja na lei nenhum conceito
para comício, que isso não há conceito jurídico para isso. Ele tenta dizer que foi um mero agradecimento ao povo, que por serem palavras breves ou curtas e não tendo palco, como se hoje em dia as campanhas tivessem, em regra, tivessem grandes palcos. A campanha hoje em dia, que todos sabem aqui, é campanha de rua, de pequenas e várias movimentações e de discursos feitos em cima de carros. Pois assim fez o Baldo. Fez um discurso em cima do paredão, à beira de um paredão com microfone. E ainda o transmitiu pelas redes sociais, pelo seu Instagram. Pois bem, é isso que diz o investigante, o partido investigante, com muita clareza. Além desse fato, esse fato releva tamanha gravidade pelo significado da burla à legislação eleitoral, mas ganha maior relevo ainda porque fora realizado num dia em que ninguém poderia falar, ou seja, foi um grande grito num lugar onde havia uma plateia silente. E ainda foi transmitido pelas redes sociais, que se sabe tem um alcance imenso. Basta dizer que a campanha presidencial, todos afirmam isso e é público, foi resolvida com marketing em redes sociais e não com grandes estruturas de publicidade em rádio e TV. Então, excelências, é essa reflexão que o candidato, ou que o partido impugnante, vem trazer a vossas excelências. Como pode uma movimentação sonegada da Justiça Eleitoral na prestação de contas do candidato investigado? Como pode uma manifestação realizada em período proibido, transmitida pela internet em período proibido, e ainda com a clara intenção de burlar e de fugir à fiscalização eleitoral, não ser considerado um fato grave e potencialmente lesivo à lisura do pleito de 2018? Como pode se enquadrar uma situação dessa como uma infração boba, tola à lei, sem maior repercussão? 30 segundos. Sem maior repercussão para o pleito eleitoral. Então, por essas razões e com essas reflexões, é que o Partido Trabalhista Brasileiro, no Rio Grande do Norte, vem requerer a total procedência da ação nos termos pedidos na exordial. Perfeito. Pela defesa, ao mesmo tempo, doutor Aloysio Henrique. Sanderson, desculpe. 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, nobre relator, excelentíssima procuradora regional eleitoral, doutora Cibele, colega Cristiano, que me antecedeu. Em primeiro lugar, excelências, é preciso delimitar o objeto desta ação. A ação ela foi ajuizada sobre a ótica do artigo 22 da Lei Complementar 64, apontando em desfavor do investigado abuso de poder político e abuso de poder dos meios de comunicação. Em momento algum, a não ser na manifestação do colega que me antecedeu aqui na tribuna, foram apontados vícios, em momento algum nos autos, foram apontados vícios de qualquer ordem na prestação de contas do investigado. Então, este fato não se encontra sob julgamento. E o que se encontra sob julgamento nesta ação, excelências? É a realização de uma caminhada por 4 ruas do bairro das Rocas na véspera da eleição. E o resultado, o escopo dessa ação é justamente definir se isso foi uma caminhada ou um comício. Isso fica claro pela leitura da inicial. Se foi um comício, como classifica o investigante, na ótica dele haveria abuso de poder político, abuso de poder dos meios de comunicação, e por essa razão merecia ser o investigado ter o seu mandato cassado. Mas é preciso verificar, excelências, é preciso ter clareza ao analisar
ao analisar o que foi posto na inicial e os documentos acostados, e isso fica da instrução também, resta evidente que esta movimentação foi o que as testemunhas denominaram de arrastão por 4 ruas do bairro das Rocas, justamente próximo à residência do investigado, no sábado, isto é, na véspera da eleição. E a instrução processual, Excelências, em que pese a parte investigante não ter requerido qualquer produção de prova, não ter arrolado testemunhas, o investigado teve o cuidado de com todo zelo, trazer testemunhas a pessoas que participaram do evento, pessoas que voluntariamente organizaram esse evento, para esclarecer, de fato, o que aconteceu na véspera daquela eleição. E as testemunhas Ronan Thomas e Edmilson Augusto, eles deixam claro, Excelências, confirmando o que se verifica pelos vídeos e pelas fotos anexados à inicial pelo investigante, que foi um evento, uma caminhada, que se iniciou por volta das 18 horas, entre 18 e 18h30, e terminou por volta das 20 horas da véspera da eleição. Esse evento, de fato, foi acompanhado por um carro de som, e o nome disso pouco importa, a parte investigante classifica como paredão, mas o fato é que havia um carro de som tocando músicas com referências à política, e uma pequena multidão de cerca de 150 a 200 pessoas, 250 pessoas, acompanhando esse evento. Então, Excelências, não há como concluir que isto seria um comício. O comício ele tem por característica maior ser um evento fixo, em que candidatos se apresentam suas propostas, discursam, fazem menção ao seu trabalho já desenvolvido enquanto parlamentar, o que pretende desenvolver se eleito. E aqui, Excelências, não se tem absolutamente nada disso. Absolutamente nada disso. A única participação e a única intervenção do investigado no contexto de todo esse evento é quando o carro de som para em frente à sua casa, no bairro das Rocas, para em frente à sua casa, e o investigado, durante 15 segundos, Excelências, apenas 15 segundos, agradece aquele público que ali estava, que ali participava daquela caminhada. O vídeo juntado pelos próprios investigantes tem exatamente 15 segundos. E o que diz o investigante? Em 15 segundos, obviamente, não dá para dizer muita coisa, como Vossas Excelências podem imaginar. Ele apenas agradece aquele pequeno número de pessoas, aquela pequena multidão que ali se encontrava, agradece e sequer pede voto. Apenas diz, amanhã, rumo à vitória, algo nesse sentido. Então, Excelências, se aquilo fosse um comício, certamente haveria um discurso, pelo menos um pouco mais longo. Além disso, pelo próprio contexto em que se apresenta o investigado, dá para perceber que ele sequer estava preparado para aquele tipo de evento. Ele sai de casa de bermuda, de sandália, permitindo concluir que, aparentemente, ele sequer estava preparado para aquele evento, e as testemunhas confirmam isso. Todas as testemunhas afirmam que o investigado sequer tinha conhecimento daquele evento, sequer tinha conhecimento prévio, e isso fica claro pela própria condição que ele se apresenta, de bermuda, de sandália, aparentemente já estava em casa descansando. E a testemunha Estênio Araújo Cid, ele confirma que, por ser amigo da vítima, do investigado, organizou aquele evento voluntariamente, que um amigo cedeu o combustível para o carro de som, e aquele evento foi organizado pelas pessoas que residem no bairro. E é interessante que Vossas Excelências tenham conhecimento que o requerente, o requerido, ele é figura pública, conhecida e formada politicamente naquela comunidade, no bairro das Rocas. Então,
naturalmente, excelências, naturalmente, por ser o seu berço eleitoral, onde o investigado reside, inclusive, nada mais natural que as pessoas, demonstrando o apreço que têm por eles, organizem esses eventos. O que não seria possível concluir é que um evento desse porte, organizado voluntariamente por pessoas, por terceiros, acontecesse em favor do investigado em Mossoró. Isso, de fato, seria algo a se estranhar. Mas no bairro das Rocas, seu principal reduto eleitoral, onde ele se formou politicamente, obviamente, não há como verificar qualquer ilegalidade ou qualquer absurdo em se concluir que aquelas pessoas voluntariamente organizaram esse evento. E quanto à transmissão por redes sociais, excelências, salvo melhor juízo, não há comprovação nos autos de que essa transmissão ela tenha ocorrido. O que tem são vídeos juntados, acostados à inicial. Todavia, sem a comprovação de que essa transmissão ocorreu ao vivo. Entretanto, esse fato ele é irrelevante à conclusão, mesmo que tenha havido a transmissão ao vivo. Essa transmissão ela ocorre não para um número indeterminado e indefinido de pessoas, como tenta passar a impressão o investigante, mas sim restrito aos seguidores, aquelas pessoas que acompanham ou que acompanhavam a campanha do investigado. Então, excelências, por essas razões, e inclusive fazendo referência ao parecer lavrado pela Procuradoria Regional Eleitoral, que caminha no mesmo sentido da defesa pela improcedência da ação, o investigado pleiteia a improcedência da ação. Muito obrigado, senhor. Obrigado, doutor Sanderson, relator, desembargador Cornélio. Como vota Vossa Excelência? Primeiro, tem uma preliminar de legitimidade ativa do partido, do PTB, né, alegado pelo investigante, dizendo que, como o partido participou de uma coligação, não teria legitimidade para propor ação sozinho. Então, eu fiz análise e juntei aqui vários julgados e a jurisprudência toda nesse sentido de que, quando terminada a eleição, né, o partido readquire a legitimidade para propor ação em nome próprio. Né, então, alguém de seu interesse, deixe de ser afiliado. Então, eu estou rejeitando a preliminar nesses termos. Doutor Francisco Glauber. Também, senhor presidente. Doutor José Dantas. Doutor Ricardo. Doutor Luiz Gustavo. Acompanho, senhor presidente. Doutor Vladimir. Também, senhor presidente. Essa limitação posta no artigo 6º da Lei das Eleições, a jurisprudência de há muito já afirma que ela se encerra no dia da eleição, que não é o caso aqui. Então, o relator rejeita a preliminar. E neste caso eu tenho que também votar, né? Então eu também rejeito a preliminar. No mérito, desembargador Cornélio. No mérito, o voto está disponível, mas antes tem uma matéria que a parte alegou, a parte autora, que seria as alegações finais estariam fora do prazo. Eu também fiz essa análise e vi que não está, porque no último dia do prazo para entrega, o sistema que ficou indisponível. E o próprio TRE publicou uma nota dizendo que ficaria indisponível no final da tarde e no dia seguinte. E ele apresentou no primeiro dia útil seguinte, que foi o dia 18, e eu também estou considerando que as alegações foram apresentadas tempestivamente. E seguindo, digo o seguinte: a matéria discutida refere a suposta propaganda eleitoral irregular e abuso do poder que teriam sido perpetrados pelo investigado em face da realização de comício de grandes proporções na noite do dia 6/10/2018, fora do período permitido e com a utilização de grande estrutura de entretenimento, sendo ainda transmitidas e postadas fotos do evento em redes sociais, alcançando inúmeros eleitores. Acerca da matéria em exame, cumpre transcrever o disposto no artigo 39, parágrafo 4º da Lei 9.504 e artigo 240 do Código Eleitoral, que eu faço a transcrição.
Ocorre que, dos elementos escolhidos nos autos, verifica tão somente a presença de pessoas encaminhadas pelas ruas do bairro Rocas, as quais seguiam equipamento de som acoplado a um reboque de veículo automotor, popularmente conhecido como paredão, no período compreendido entre 18 e 20 horas aproximadamente. A esse respeito, cumpre destacar trecho do depoimento colhido em juízo da testemunha Ronan Tomás Oliveira da Cunha. Segundo a testemunha, o evento se realizou no bairro das Rocas, foi um arrastão, uma caminhada ao som de um carro de som e foi itinerante. O evento se iniciou por volta das 18 horas e se encerrou por volta das 20. Ele, o Baldo, falou. Ele estava dentro de sua casa, já estava finalizando o percurso e ao final do percurso passamos em frente à residência dele. E aí eu acho que ele tinha acabado de chegar ou estava dormindo, não sei. A população gritava o nome dele e ele muito querido, né? E aí ele saiu. Ele estava de bermuda com uma camisa. Aí somente agradeceu. Quem organizou o evento foi um colega nosso, que não mora na comunidade. Morou muito tempo. Foi Estênio. A divulgação das redes sociais foi através dele. Corroborando dita prova, o testemunho de Edmilson Augusto Sena de Souza e Silva é no mesmo sentido. A testemunha diz o seguinte: foi pela rede social, né, que eu soube que ia ter uns amigos que iam sair nas ruas e eu fui como participante. Na verdade, era uma passeata, assim, as pessoas na rua. Era um paredão, um carro de som com paredão. No início, o Baldo não participou. Só me lembro de o Baldo presente quando parou em frente à casa dele, que a gente começou a aclamar e chamar ele. Foi quando ele saiu. Agradecer e continuamos. Todo o evento foi no bairro das Rocas. Que organizou o evento foi Estênio. O Baldo saiu, aparentemente ele não estava preparado para o evento, né? Que ele estava de bermuda e chinelo, como quem estivesse em casa. O discurso foi de agradecimento, ele agradeceu pelo povo estar ali e continuamos. Ele e o Baldo voltou para casa. Eu fiquei sabendo do evento através de Estênio. De fato, em exame do arcabouço probatório, o investigado não participou da aludida caminhada, sendo que apenas ao final os populares dirigiram a sua residência, falou em agradecimento a todos, sendo juntado aos autos um vídeo de cerca de 10 segundos, transcrito a seguir, que aqui falaram que foi 15, não faz tanta diferença de 10 para 15, mas o que tem lá é o seguinte: de Japi, de Lajes Pintada, enfim, o Rio Grande do Norte. Muito obrigado e vamos à vitória. Eis que tal movimentação política, conforme estou esclarecido pela prova testemunhal, foi organizada pelo declarante Estênio Araújo Cid, inexistindo provas que venham infirmar dita organização ou mesmo que venham a demonstrar a participação do investigado na realização deste ato, cujo ônus caberia ao investigante e do qual não se desincumbiu. Nota quadra, conforme destacado pela Procuradoria Regional Eleitoral, aí eu cito, não obstante tenha mencionado candidato ser utilizado brevemente do microfone, não há prova suficiente de que o evento tenha tratado de propostas ou atuação parlamentar em ambiente com utilização de palco e iluminação, inclusive com uso de telões, elementos normalmente empregados na realização de comícios políticos. Para que fosse assim considerado, a nosso ver, demandaria a realização de um discurso político em palanque que durasse tempo razoável para expor suas próprias propostas políticas e pedir votos em seu benefício. Com efeito, na espécie, não estou configurado um comício, mas sim uma caminhada, cuja realização na véspera das eleições é franqueada legalmente, nos termos do parágrafo 9 do artigo 39 da Lei das Eleições, que eu transcrevo. Assim, até pela mobilidade da movimentação política, ora em exame, e do contexto em que foi realizada, de certo que se assemelha muito mais a uma caminhada noutra senda, por haver encerrado às 22 horas, não incide qualquer óbice legal. Demais disso, não existe qualquer impedimento à utilização de carro de som e mini-trios encaminhadas ou passeadas, sendo ao revés somente permitida em tais atos de propaganda, além de carreatas, reuniões e comícios. Eu cito
um acórdão também, do TRE de Pernambuco, que está transcrito. Logo, o fato de na caminhada ter havido um paredão de som não transmuda o ato para comício, sendo plenamente permitida a sua utilização. Outro sim, apesar do investigante afirmar que a dita movimentação política teve grande repercussão nas redes sociais, tal comprovação não exclui dos autos. Por fim, há de ser ressaltado que, para a configuração do abuso de poder, em face das graves consequências que acarretam, torna-se imprescindível a existência de provas contundentes quanto ao ilícito, que afastem qualquer dúvida razoável acerca de sua ocorrência, além da gravidade das circunstâncias, conforme o entendimento uníssono da jurisprudência. Eu cito vários julgados. Essa robustez, seja da licitude da conduta, seja da gravidade dos fatos para comprometer a lisura e legitimidade das eleições, alterando o resultado sufragado nas urnas, contudo não ressoa nos autos. Portanto, diante da fragilidade do arcabouço probatório, não há de ser acolhida a pretensão autoral. Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela improcedência da pretensão deduzida nesta ação de investigação judicial eleitoral. É como voto. Doutor Francisco Lauber, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu acho que o quadro foi bem delineado pelo eminente relator. É importante se dizer, e é sempre uma linha muito tênue, aquilo que é a mera carreata do que é o comício, né? O comício enseja uma ideia de mais estruturação, de mais organização, de, por assim dizer, de uma projeção muito maior do que o que parece ter havido nesses autos. Na verdade, inclusive pela comprovação que foi feita pela parte autora, na verdade, tudo dá a entender que foi uma situação mais de improviso ali, aparentemente até o candidato foi pego de surpresa. Se ele falou mais do que estaria nos autos, isso não foi comprovado. Na verdade, ele se cingiu a agradecer por aquela manifestação. E sob essa perspectiva até já se daria para dizer que estava em curso a situação no permissivo do parágrafo 9 do artigo 39. E um outro ponto que também já foi adiantado no voto do relator é de que mesmo que tivesse havido a questão do comício e não se tratasse de passeata, teria que ficar comprovada uma gravidade mínima na situação e no que está acontecendo. Não parece que se configurou isso, não é isso que surge dos autos. Nós tivemos um processo aqui, alguns vão lembrar, não me lembro o município, nós discutimos isso, num município onde houve uma grande carreata com vários carros, trios elétricos, pessoas com bandeirinhas. Acho que o relator era o doutor Luiz Gustavo, era um processo na cidade do interior, e que essa corte chegou à conclusão de naquela situação estava assim configurada uma situação abusiva, mas eu não vejo isso configurado no caso concreto. Eu acho que o relator, com maestria, apreciou a questão e eu acompanho, senhor presidente. Doutor José Dantas de Paiva. Também acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Ricardo Tinoco. Presidente, como bem disse o doutor Glauber, quando a gente se dispõe a julgar a matéria de fato, há sempre uma linha divisória muito tênue para se perceber se realmente aquelas alegações que são postas como objeto de análise, elas são verossímeis ou não são. A mim, particularmente, sendo bem direto, me impressionou o fato de que o candidato saiu de sua casa e dirigiu palavras em público. E isso, a um primeiro momento, pode parecer que ele estivesse se utilizando da circunstância em benefício próprio para fazer valer o exercício da propaganda, que no caso é proibida. Mas, realmente, considerando aquilo que foi objeto da instrução, ainda que eu tenha a possibilidade de assim pensar, eu não tenho a segurança devida para atribuir uma interpretação tão elástica, tão alargada a esse pronunciamento, tanto mais porque ele foi muito curto. A única observação que eu faço é que precisamos realmente ter cuidado, porque em situações outras, muitas vezes aquilo que pode parecer espontâneo, pode parecer bastante natural e fruto da própria manifestação espontânea da população, pode ser algo talvez
digamos, premeditado para que venha exatamente a trazer esse efeito colateral em benefício do candidato, e o candidato às vezes até sabendo do que se trata. Na hipótese, nós não podemos assim dizer realmente. Portanto, eu vou acompanhar o relator, mas fazendo essas observações, porque a quantidade de pessoas não era pequena. Era em torno de 200 pessoas no máximo. Assim, em se tratando de uma comunidade pequena como a das Rocas, eu acho que 200 pessoas também não é um número insignificante. Por isso que eu faço essas ponderações, porque me parece que é bastante preocupante a gente estabelecer uma interpretação que venha a construir um precedente negativo em relação ao que se deve proibir, e proibir com bastante veemência em matérias como a presente. Mas, de fato, como a instrução não direciona a interpretação para um grau de convicção maior, nesse sentido, eu vou acompanhar o relator com essas observações. Dr. Luiz Gustavo Alves Smith. Senhor presidente, como muito bem pontuado no voto do eminente relator, não me parece, os fatos e a prova consta dos autos, não me parece que se tenha, diante da instrução que foi feita e da prova consta dos autos, a figura realmente de um comício. Em primeiro lugar, está mais que caracterizado que era uma situação itinerante. Era uma caminhada, uma passeata, seja lá como se chame, mas que era itinerante, que circulou por aproximadamente 4 ruas daquela comunidade, daquela localidade. O uso de carro de som não é permitido, o horário foi respeitado. O carro não é proibido, desculpe. Eu falei não é permitido, não é proibido, desculpe. O horário, pelo que foi colhido nos autos, foi respeitado. E então eu acompanho o relator. Não vejo também uma gravidade que pudesse macular o equilíbrio nessa conduta no que tem dos autos. Se houve, como o Dr. Glauber muito bem disse, Dr. Francisco Glauber, se houve alguma coisa a mais, algum excesso a mais, não consta dos autos. Então, com o que consta dos autos, outra conclusão eu não chego, senão acompanhar integralmente o voto do eminente relator e parabenizar pela análise que foi feita neste caso, como é de costume. Dr. Vladimir Capistrano. Senhor presidente, sem dúvida que a realização de discurso político a partir da sexta-feira que antecede a eleição é um ato de propaganda irregular. A lei é muito clara que só pode haver o discurso, e o comício é normalmente o local em que o discurso é irradiado, até às 2 horas da madrugada da quinta para a sexta-feira. Mas afora essa alegação de que o candidato teria realizado um discurso político, e aqui eu ainda não estou analisando aquele vídeo, afora essa alegação, todos os demais elementos que compõem aquela movimentação são lícitos. A realização de caminhada é lícita, a utilização de aparelhagem de som móvel é lícita, e a propagação do ato de propaganda eleitoral lícito nas redes sociais também é lícita. Ou seja, de todos os elementos que compõem esse contexto, apenas o discurso que o candidato teria proferido é que seria um ato irregular de propaganda eleitoral, dado o fato de que ocorreu no sábado que antecede a eleição. Do que tem de prova nos autos, a gente não pode sequer considerar aquela fala do candidato como um discurso político, porque realmente o candidato praticamente limitou-se a agradecer a presença das pessoas naquele momento. Pelo que consta dos autos, pelo que se extrai dos depoimentos testemunhais, as pessoas praticamente exigiram a presença do candidato, a saída do candidato de dentro de sua casa para ir ali ao meio da rua agradecer a presença deles. E é importante destacar que os depoimentos testemunhais também afirmam que, após aquele agradecimento, o candidato retorna para a sua residência e a caminhada continua. Ou seja, o candidato não teria participado antes nem depois. Apenas sai da sua residência para agradecer a presença das pessoas. Ainda que esse agradecimento possa ser configurado também como um ato irregular, é óbvio que não se extrai daí nenhuma gravidade que possa configurar aquela situação como abusiva. E como é bem sabido por esta corte,
o ato ilícito ele precisa ter gravidade suficiente para caracterizar o abuso, seja de poder político, seja de poder econômico, seja do uso dos meios de comunicação. E no caso concreto, na espécie, essa abusividade, e eu aqui trabalhando com a possibilidade de caracterizar aquela breve fala de 10 segundos como discurso. Ainda assim, não enxergaria abuso nessa conduta. Quanto à análise de eventual irregularidade do ponto de vista das contas do candidato, que não teria contabilizado essa movimentação se é que ela tivesse sido organizada por ele, como bem disse o doutor Sanderson da tribuna, a ação, o processo não se orientou sobre esse foco. Não existe essa alegação na inicial. A contestação não tratou disso, ou seja, não é matéria controvertida nos autos. A conduta não foi analisada sob esse aspecto. E, portanto, não pode haver pronunciamento da Corte sobre esse aspecto, porque não é matéria debatida, não é matéria controvertida. Então, com esses acréscimos, com as considerações, e corroborando tudo o que disse o relator, eu acompanho integralmente o voto do relator. Eu também acompanho o relator, como resultado do tribunal, unanimidade, rejeitou a preliminar de legitimidade ativa do Partido Trabalhista Brasileiro, Diretório Regional, e julgou improcedente a ação proposta pela referida unidade partidária. Algum outro processo em mesa apto a julgamento? Não há. Tem na seção administrativa um processo que está disponibilizado, que diz respeito a um novo biênio da 16ª Zona Eleitoral. O processo administrativo 600.053, lista 04, ano 2019, e que, por critérios objetivos, está sendo designada a juíza de direito doutora Natália Modesto Torres de Paiva para a titularidade da referida zona eleitoral. Eu peço a opinião. Só ela requeriu? Só ela requeriu? Foi, não é? Somente ela. O Ministério Público opina favoravelmente. Todos de acordo? De acordo. De acordo, senhor presidente. Então, julgada a unanimidade, nos termos propostos, às 14h47, eu declaro encerrada a presente sessão. Eu recolhi isso aqui.